A pergunta que não quer calar: como o Brasil vai jogar na Copa do Mundo de 2026? Hoje eu te explico, tá? Vem comigo, mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, certo? Projetinho começando, então, mano, sua ajuda é muito, muito, muito bem-vinda. Serei muito grato eternamente se você puder se inscrever, deixar o like, dá aquela moral pra gente, faz a boa, beleza? Mano, só clicar no botão, dois no caso, beleza? Enfim, a ideia aqui é, vamos explicar como as seleções, as principais seleções da Copa do Mundo vão jogar. Imagino explicar também sobre adversários do Brasil. Mas enfim, a ideia desse quadro, entre aspas, é explicar como as seleções vão ser montadas taticamente durante a Copa do Mundo, os principais jogos, as principais variações, movimentações, associações que podem acontecer, momento ofensivo, momento defensivo, transição e etc. No vídeo de hoje, para a gente abrir Brasil, de Carlo Ancelotti, de Neymar Júnior, Vinícius Júnior e etc. Então, cara, vamos começar com a escalação? Eu montei uma escalação aqui, que é o que eu imagino. Eu coloquei assim, baseado nos últimos amistosos. A lateral direita você pode considerar Ibanes barra Wesley, tá? Ancelotti falou na coletiva hoje que ele já deu a escalação do jogo de domingo contra o Panamá e que ele vai usar o Wesley na direita e o Alexandro na esquerda. Eu coloquei o Ibanes ali por ter uma opção de mais segurança defensiva e etc. Mas enfim, o que eu imagino dessa seleção, tá? Me baseando nos últimos amistosos. Amistoso da França era o mais importante, de um nível de enfrentamento mais difícil, e ele escalou a seleção assim, só que com Wesley na direita, na verdade, ele escalou. E foi isso. Ele não tinha Magalhães, então ele foi com o Léo Pereira. Foi isso. E o Marquinhos, se eu não me engano, se lesiona no meio também, aí ele vai com o Bremer. É. Enfim, Alisson no gol. Goleiro de múltiplas Champions League jogadas, título de Champions, muitos anos de Europa em alto nível, anos de Liverpool, Premier League, joga, assim, é um baita de um goleiro, a gente não tem muito o que questionar de Alisson. Acho que sim, deveria ser o último ciclo de Copa do Alisson. Na minha visão, é uma relação que tá ficando desgastada com a seleção e que se não vier um título nessa Copa do Mundo, pode ser a gota d'água, assim, na minha visão, porque é um cara que, assim, todas as Copas do Mundo que o Brasil foi eliminado com ele, em 18 e em 22, ele foi questionado, porque ele sempre vai ser questionado independente do que aconteça. Eu acho que chegou a esse ponto, assim. Em 18, um chutaço do De Bruyne e a gente estava discutindo se o Cássio pegaria ou não. Em 22, um gol que ele toma, que o cara chuta de dentro da área, só que a gente ainda acha que dava para pegar, e eu tenho certeza que dava para pegar, isso que é complicado demais. Enfim, a gente sempre vai questionar. E nos pênaltis ele não pegou nenhum, etc. Em resumo, é o goleiro titular da seleção brasileira, é um goleiro que a gente tem confiança sim. Os reservas, muita gente questiona, eu questionei também na época da convocação, mas eu acho que nem cabe debater o goleiro reserva aqui. Ibanes na direita ou Wesley, acho que os dois têm características defensivas importantes, o Wesley é um bom defensor sim. Estão mentindo pra você, inclusive, tá falando que o Wesley não defende, que o Wesley só ataca, que ele é... Daqui a pouco estão falando que ele é atacante, a verdade é essa. Mas enfim, o Wesley defende bem. Só que a diferença do Wesley pro Ibanes é, o Wesley tem características ofensivas também. Logo, se ele pisar do meio pra frente, ele vai ter mais distância pra percorrer pra voltar. O Ibanes vai estar postado na linha do meio campo. Ele mesmo falou já, não me espera ultrapassando, chegando no fundo, cruzando bola na área, que eu não vou fazer isso. Eu tô ali pra dar suporte, pra ajudar o time a jogar com bola no pé e defensivamente dar segurança. Esse é o Ibanes. Marquinhos e Magalhães, dupla de zaga finalista da Champions. Marquinhos, capitão do PSG por anos e anos e anos, muito respeitado, um baita de um zagueiro. Gabriel Magalhães, para mim, o melhor zagueiro do mundo na temporada europeia. Joga demais, uma baita de uma Premier League, faz muito gol em bola parada. Arsenal tem uma bola parada absurda, ele é o foco nessa bola parada, muitas vezes. Joga com uma dupla absurda, que é o Saliba também, joga demais, mas o Magalhães, para mim, é o melhor zagueiro do planeta hoje. Lateral esquerda. Eu, a princípio, acredito que o Alexandro seja o titular, tá? Tanto que no jogo de amanhã ele escala basicamente o que ele tem de melhor no jogo de domingo contra o Panamá e ele vai de Alexandro, não vai de Douglas Santos. Mas pra mim, cara, muda rigorosamente nada, tá? Se ele escalar um, se ele escala outro, pra mim os dois vão ter a mesmíssima função e vão fazer as mesmas coisas quase, tá? Eu acho que o Alexandro é talvez um pouco mais interessante, talvez, assim, mas é muito difícil. Hidrate-se, beleza? Enfim, acho o Alexandro talvez ele seja um pouco mais inventivo em alguns momentos, mas momentos muito raros, tá? Muito difícil. E acho que ele vai um pouco melhor em enfrentamento também, mano a mano e marcação. Acho que ele vai um pouco melhor do que o Douglas Santos. Casemiro e Guimarães na volância. Dois caras de muita confiança pro time, de muito toque de bola e muita qualidade técnica, ainda assim, de cobrir muito espaço no meio campo. São caras completos, assim, na minha visão. Casemiro, capitão da seleção brasileira, Manchester United, anos de Real Madrid, é um líder absurdo, uma figura importantíssima nesse vestiário, nessa seleção, nesse grupo. O capitão do Ancelotti,
O Bruno Guimarães é um cara que do ciclo de 22 para cá cresceu demais com a seleção brasileira. Chega em 22 como reserva, chega em 26 agora como titularíssimo cravado. É muito bom. Eu acho que ele é importante em vários momentos do jogo e a gente vai falar disso também na hora que a gente trocar a tela da prancheta aqui. Rafinha na direita. Por que Rafinha na direita e não Rafinha na esquerda? A Rafinha tem jogado mais na esquerda ou por dentro no Barcelona, mas eu imagino ele na direita porque do outro lado deve vir o Martinelli, tá? Eu imagino que o Martinelli esteja à frente do Luiz Henrique nessa escalação. Por mais que no domingo jogue o Luiz Henrique, ele joga porque o Martinelli tá na final da Champions. Na minha cabeça, tentando ler a mente do Ancelotti lá, é isso que vai acontecer, tá? Por quê? São dois caras de muita recomposição defensiva. Então, possivelmente, acredito nos dois titulares para você dar mais liberdade pro Vinícius sem bola e o Matheus Cunha que também ajuda, mas poder ajudar menos. São dois caras, mano, que correm muito. O Martinelli é um absurdo defensivamente e o Rafinha é um soldado. Então, assim, são dois caras de recomposição defensiva muito forte e que o Brasil vai precisar no momento defensivo, que a gente vai falar disso também. Vinícius, Real Madrid, camisa 7 do Real Madrid, camisa 7 da seleção, estrela mundial. É muito esperado dele com a camisa da seleção ainda, não representou ainda com a camisa da seleção o que ele pode fazer, mas a gente ainda cria muita expectativa em cima dele, porque ele é o Vinícius Júnior, irmão, e sempre vai ter expectativa, porque ele é o que é. É um craque, é um baita de um jogador, e o Matheus Cunha, que é muitíssimo subestimado. Eu bato nessa tecla, insisto, porque ele joga muito futebol. Quem assiste Premier League sabe do que eu tô falando. O Matheus Cunha é um craque. Ele joga demais. Ele joga muito futebol. É um camisa 9 que pode baixar como camisa. Na verdade, ele é um camisa 10 que aprendeu a jogar de 9, faz as duas funções com muita naturalidade. Então, eu acredito que ele vai ser muito importante nessa mudança de posicionamento com o Vinícius e a gente vai falar disso agora. Coloquei a possibilidade do Luiz Henrique também. Que vai ser essa. Basicamente, essa é a escalação de amanhã, tá? Com Wesley na direita ali. Essa é a escalação de domingo contra o Panamá. Acredito que o Luiz Henrique seja uma opção mais de segundo tempo na cabeça do Ancelotti por característica. Fisicamente, um absurdo, uma coisa impressionante, dribla muito, muita finalização também, então ele dribla sempre indo pro gol, ele não é um cara de tocar para trás, ele é um cara muito incisivo, então para segundo tempo, pegar o adversário cansado, imagina ele entrando assim, cara, num 15, 20 do segundo tempo, você chamar o Luiz Henrique do banco, irmão, é mudar o jogo, automaticamente, independente de como ele esteja. Então, acredito que o Ancelotti tenha essa visão por ele, por mais que eu acho que ele pode ser titular da seleção brasileira também, joga demais. Vamos para as movimentações ofensivas aqui. Por que eu falei do Cunha como. Ah tá, ó. Meio pra trás. A linha de 4 vai ficar postada, tá? Acho difícil alguns dos laterais ultrapassar muito. E apoiar muito o ataque. Casemiro e Guimarães dando suporte para fazer o jogo andar. Volantes que fazem aquele para-brisa todo, mas o Bruno Guimarães tem uma parte importante que é. Eu acredito que sim, ele faça esse jogo andar para um lado e pro outro, mas muito momentos ele quebra o ritmo. Num bom sentido. O que eu quero dizer? A bola tá vindo do Vinícius na esquerda. Ela roda, chega no Casemiro. Quando chega nele, em vez dele dar sequência e fazer a bola rodar para lá, é um movimento que vem sendo feito algumas vezes. Roda para lá, para cá, para lá, para cá. Quando chega nele, às vezes, se ele vê uma boa possibilidade, ele faz que vai dar o passe aberto e quebra o pé. Então ele tem muito esse passe entre linhas. Ele quebra muito essa linha dando esse passe. Nos amistosos na Ásia, ele fez muito isso. Passe para Rafinha, passe para Vinícius, passe para Estevão. Então, assim, é um cara que tem essa característica de um passe muito bom e um passe incisivo para frente. Pode ser importante em alguns momentos de quebra de expectativa. Ele é esse cara. O Rafinha na direita. Imagino ele como um ponta direita clássico que leva para o fundo, mas também pode trazer para dentro para bater para canhota. Ele tem essa característica de pisar muito na área, de fazer muito gol no Barcelona por jogar no lado. Não lado oposto do pé dele, né? No lado do pé dele, joga na esquerda, mas também jogando por dentro. É um cara de pisar muito na área, de fazer muito gol, finalizar muitas vezes. Então, se a bola tá lá no Martinelli ou no Vini, ele vai entrar na área, vai pisar para tentar fazer gol. O Cunha, eu acredito ele baixando como um 10 vários momentos pro Vini poder atacar as costas dele. Basicamente, ele tá lá. Vini e Rafinha, cada um no mano com o zagueiro, ele sair de lá, porque das duas uma, ou ele puxa um zagueiro com ele, ou ele recebe a bola no entrelinhas ali entre o zagueiro e o volante com espaço. E aí poder gerar jogo, poder, na inventividade, sair alguma coisa. O Vini atacando espaço nas costas, como eu falei, o Martinelli é a mesma coisa. Acredito o Martinelli mais atacando espaço nas costas do que pegando bola no pé para enfrentar no mano a mano e para driblar. É isso. Aqui eu coloquei com o Luiz Henrique as possibilidades. Acredito que se jogar pela esquerda. Deixa eu olhar como é que tá aqui rapidinho. O Rafinha. Ele jogando pela esquerda, eu acho que ele tem mais possibilidades vindo por dentro, porque é a maneira dele gerar jogo por ali. Vir por dentro no sentido de pisar na área, ou vir por dentro no sentido de se transformar em mais um meia do lado do Matheus Cunha ali, deixar o Vini como um 9 e o Luiz Henrique cortar para dentro, né? Entrar, fazer o facão por dentro e ele virar mais um dos meias fazendo esse jogo andar por dentro. E aí que eu acharia maravilhoso ter um lateral esquerdo que passa do meio campo e que joga com bola no pé. Mas enfim.
E aí ficaria um pouco disso, talvez, em alguns cenários. Porque eu acho que o Vini, ainda que ele jogando numa dupla de ataque, em vários momentos do ataque do Brasil, ele recebe a bola ali, aberto na linha lateral, com possibilidade de enfrentar o lateral no mano a mano. Então talvez o Rafinha vindo por dentro, o Vini entre por ali. As associações, principalmente do lado direito aqui, se o Rafinha jogar por aqui, vai ser importante. O lateral direito dá suporte ali, mesmo que seja o Ibanes, dá esse suporte de ser a base da triangulação, né? Porque é um quadrado. Mas ele dá essa base do movimento de passes da seleção, ser um cara que tá mais atrás, mas que consegue ver o jogo de frente e fazer o jogo andar. E a mesma coisa é só você pensar do lado contrário ali, com Vini Martinelli, Alexandre e Casemiro. Esse jogo vai acontecer muito apoiado por ali, com os jogadores do outro lado vindo para dar apoio. Aqui no meio campo é uma associação importante também que eu marquei, cara. O Cunha descendo como um camisa 10 e fazer o jogo andar com o Casemiro e com o Guimarães. O que eu quero dizer? Não deles trocarem passes entre si necessariamente os três, mas de uma bola que o Cunha vai receber vindo de um dos dois, porque os dois têm bom passe, Casemiro e Guimarães, obviamente, receber esse passe, como eu falei, no entrelinhas ali, imaginando uma defesa adversária com uma linha de duas linhas de quatro, por exemplo, ele receber entre as duas linhas e conseguir fazer o jogo andar. No momento defensivo, eu não acho que o Brasil vai ter nenhum problema de fazer isso aqui, tá? Tramar 2-4 e esperar o adversário sair no contra-ataque. A França faz muito isso. A França tem momentos que, mesmo com um ciclo muito longevo do Didier Deschamps, pega a bola, dá no pé do adversário e fala assim, ó, se vira, vem me atacar. E espera, porque você tem Mbappé, você tem Doué, você tem Olise, você tem Cherki, você tem Dembélé, são caras de muita qualidade técnica e muita velocidade para sair em contra-ataque, tomar decisões. Assim, o Brasil tomou 2 gols da França, cara. O Brasil tentando criar e a França sai no contra-ataque e faz gol. Com o Mbappé que tá de moto, irmão. O Mbappé tá de moto. E aí, como é que pega? Inclusive, viralizou por falar em moto, né? Aquela imagem do Léo Pereira pegando uma moto tentando correr atrás do Mbappé, porque não dá pra pegar, velho. Não tem zagueiro no mundo que pega. Então, assim, o Brasil tendo Vinícius, tendo Cunha, tendo Rafinha, Martinelli, Luiz Henrique, Hendrick, quem seja, é muita velocidade para atacar espaço. Então o Brasil, em vários momentos, eu acredito que o jogo não tá acontecendo, adversário fechadinho. Ah, mano, pega a bola e tenta me atacar, vai, vamos ver o que acontece. E sai no contra-ataque, porque tem essa possibilidade. E Casemiro Guimarães tem passe muito bom, recuperando essa bola por ali, fatiar a bola, achar passe para frente. São caras de muita qualidade para fazer isso. Neymar Júnior. Chegou o momento. Aqui é um negócio complicado, tá? Imagino ele, o Ancelotti falou sobre isso também, óbvio. Saudável pro primeiro ou pro segundo jogo da fase de grupos. O segundo jogo da fase de grupos é contra o Haiti. Acredito que se ele estiver saudável, ele ganha minutos contra o Haiti para ganhar ritmo de jogo, tá? O que eu quero dizer? Como o Neymar vai se encaixar nesse time? Eu imagino ele na vaga do Cunha, tá? Na maioria dos momentos. Por quê? Se você tira um Martinelli ou um Luiz Henrique desse time para colocar o Neymar, você perde muita recomposição defensiva. Você vai depender do Vinícius Júnior fazer isso. Não é característica dele. O que eu acho que vai acontecer, tá? O Neymar vai fazer esse papel do Cunha, do 9 que vira 10. E o Vini vai fazer o papel desse segundo atacante que vira 9. Então, basicamente, ele vai fazer a mesma função, com menos jogo de pivô e com mais vindo buscar a bola no pé do Casemiro e do Guimarães e virando de frente pro jogo, tendo o jogo de frente para ele poder dar os passes, achar as bolas que a gente tanto falou, que ele pifaria o Vinícius, o Rafinha, o Luiz Henrique, o Hendrick, enfim. Acredito que isso aconteça, tá? Dificilmente ele vai abrir mão de Luiz Henrique barra Martinelli para colocar o Neymar, porque ele perde defensivamente. A não ser que seja contra o Haiti, por exemplo, que você não vai sofrer, irmão. Desculpa, né? Você vai ter que fazer 10 no Haiti. A proposta é essa. Então você coloca o Neymar lá no meio, fala, mano, nem marca, joga a bola. E aí vê o que acontece. E as movimentações aqui é basicamente a mesma coisa do que com o Matheus Cunha, tá? Acho que mude pouca coisa. O que mudaria é que ele vai pisar menos na área, no sentido de presença. Ele vai pisar muito na área para tentar fazer gol. Mas ele vai ter menos presença de área do que o Cunha, porque o Cunha é camisa 9, é um 10 de origem, mas que faz 9 também. O Neymar não faz tanto 9 assim. Ele é mais falso 9 do que centroavante, né? No caso. E enfim, para fechar, aí viraria um pouco disso, tá? Que é muito lindo, inclusive, ver o Neymar como 10 da seleção, dá até uma saudade. Mas assim, acho que vira um pouco disso aqui. O Vini não é o 9 fixo, claro, ele é muita movimentação e muita velocidade, mas eu acho que o Neymar vira esse arco pra achar os caras. É um Luiz Henrique muito rápido, um Rafinha muito rápido, um Vini, um Martinelli, todos muita velocidade. O próprio Hendrick, que é um cara que eu quero muito ver ele jogar junto com o Neymar. Se não acontecer isso no jogo contra o Haiti, eu vou ficar possesso. Porque o Hendrick é um cara que associa muito bem com bola no pé e que também consegue atacar espaço. Então acho que vai ser, cara, um moleque que o Neymar vai amar jogar junto. Enfim, são caras de muita associação, muito passe curto, que o Neymar precisa disso para jogar. E também de muito ataque ao espaço, que o Neymar também precisa disso. São caras completos que o Neymar
jogando junto, cara, é muito difícil enxergar isso dando errado, tá? A não ser que o Neymar quebre a bola. Eu acho que é isso, tá? Tem a possibilidade com o Martinelli também. Com ele pela esquerda e o Rafinha pela direita. Não vejo o Vini nem Rafinha saindo desse time. Mas enfim, cara, basicamente é isso, tá? Como o Brasil deve jogar essa Copa do Mundo, acredito que um Brasil que, quando tem a bola, propõe a jogo, mas que, se esse com bola não estiver acontecendo, não tenha nenhum problema em dar a bola para o adversário, se segurar em duas linhas de quatro. Tanto que, inclusive, não sei isso, na ordem da escalação que o Ancelotti fala, ele fala a linha de defesa, aí ele fala Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, aí ele vai passando, ele fala numa ordem, como se fosse, tipo assim, mais uma linha de quatro do que um quarteto ofensivo, mas enfim. É um 4-4-2, que vira 4-2-4 ofensivamente. Entendeu? Basicamente é isso. Eu acho que o Brasil não tem problemas em partir de um 4-4-2 defensivamente e sair em contra-ataque. Certo? Like, por favor. Se inscreve. E até a próxima. Tamo junto, tá? Fica com Deus e é nóis.